Bola Branca. Jorge Jesus, comendador elevado ao patamar do infante Dom Henrique, Julian Weigl cada vez mais perto do Benfica, Sporting já negocia renovações com 4 peças nucleares do plantel. Jorge Jesus passou hoje a ser comendador e foi elevado ao patamar do pai dos descobrimentos. No Palácio de Belém, o Presidente da República atribuiu ao treinador português do Flamengo a Ordem do Infante Dom Henrique pelo prestígio que o seu trabalho lhe granjeou, bem como a Portugal. E Marcelo Rebelo de Sousa não se conteve na elevação do nome de Jesus no Brasil, um país que fez parte das grandes conquistas náuticas de Portugal, além fronteiras, e que serve agora de base para uma comparação de veras particular da parte do chefe de Estado. O Presidente da República Portuguesa, ao entregar-lhe a condecoração, que é a Ordem do Infante Dom Henrique, está a entregar-lhe uma condecoração que foi concebida a pensar na projeção de Portugal no mundo. Como o Infante Dom Henrique contribuiu para a projeção de Portugal no mundo. É uma projeção hoje, como o foi no tempo do infante e depois do infante, atravessando oceanos e chegando a continentes. Jorge Jesus ouviu, partilha da comparação não só com o infante Dom Henrique, mas com as referências portuguesas que marcaram a história do Brasil. E nessa cronologia, Jesus é o último a deixar marca em terras de Veracruz. Portugal e Brasil, como o Presidente disse, são 2 países irmãos. Eu, ao longo destes 7 meses, não tenho dúvida nenhuma do que estou a dizer. São 2 países ligados pela história e culturalmente. Claro que não fomos nós, eu e a minha equipa técnica, este ano descobrimos o Brasil. Quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral em 1500. Também não fui eu que dei independência ao Brasil, foi Dom Pedro em 1822. Mas fomos nós que a 23 de novembro e a 24 de novembro conquistámos 2 títulos no Brasil. Vamos ficar na história também do Brasil. Eles de uma maneira diferente, nós de outra maneira. Mas mais do que deixar pegada bem vincada no Brasil, Jorge Jesus recorda a nação de 50 milhões de adeptos que levou ao êxtase com as conquistas do Brasileirão e da Libertadores, para além do estatuto de vice-campeão do mundo. Vamos ficar sempre ligados, não à nação do Brasil, mas à nação do Flamengo. E a nação do Flamengo são só 50 milhões de torcedores. Portanto, esta nossa ligação histórica entre Portugal e o Brasil, daqui a 50 anos, eu já não vou estar cá, mas no Brasil eles vão dizer que os portugueses foram aqueles que foram os primeiros a conquistar a Libertadores e um campeonato no Brasil. Jorge Jesus, o primeiro técnico português a conquistar Brasileirão e Libertadores, mas cujo futuro no Flamengo continua a ser uma incógnita. Janeiro de 2020 está aí à porta, a ligação emocional ao rubro-negro é indesmentível e não será o aspecto financeiro a decidir o fim ou o prolongamento do vínculo com o Flamengo em junho do próximo ano. Nós temos contrato até junho. Estamos felizes não só os resultados esportivos, mas também há coisas que não são tão importantes ou mais importantes que os êxitos esportivos. Não estava habituado a ter um estádio com 70 mil pessoas todos os jogos a gritar pelo meu nome e, portanto, isso é uma demonstração de carinho que eles têm por nós e isso vai influenciar muito mais nas minhas decisões, que vai influenciar qualquer coisa financeiramente. Ora, quanto ao elo do coração, mas com Portugal, Jesus foi curto e grosso. O caminho marítimo para o regresso a casa num futuro próximo não está particularmente fácil. Está aberto profissionalmente a um regresso a Portugal. Quando eu saí, pensava que regressava mais rápido. Hoje, não direi que não vou regressar, não sei quando, mas que está mais difícil de regressar a Portugal, não tenho dúvidas nenhumas que está. Na cerimónia marcaram presença como convidados os presidentes da Federação, Fernando Gomes, da Liga, Pedro Proença, os presidentes de Benfica, Sporting e Braga, Luís Filipe Vieira, Frederico Varandas e António Salvador, bem como o antigo presidente do Vitória de Guimarães, Pimenta Machado. Pinto da Costa foi convidado por Jesus, mas não marcou presença por razões de saúde. O treinador assinalou o momento, com várias figuras do futebol português em pé de guerra, mas
português lado a lado para deixar um expressivo apelo. Também convidei o presidente do Futebol Clube Porto a estar aqui. Não pode estar porque, como vocês sabem, não só fez ontem antes como também está doente. E a minha ideia é essa. E o futuro do futebol português tem que passar por um caminho diferente, ou seja, havendo rivalidades porque tem que haver rivalidades entre os clubes e os torcedores, os adeptos, mas há um caminho que é o caminho do futebol, e nós temos um futebol bonito e nós temos que começar a comunicar, e ela começa pelos treinadores e pelos presidentes, em prol de um caminho novo para o futebol português. Jorge Jesus, a partir de hoje, comendador da Ordem do Infante Dom Henrique. O mercado de inverno abre dentro de pouco mais de um dia e em Portugal é o Benfica a concentrar atenções. Os encarnados em termos oficiais já começaram a arrumar o plantel para a segunda metade da época, com a cedência de Conti durante um ano civil aos mexicanos do Atlas. O defesa central argentino não contava para Bruno Lage. Espaço para reforços, isso sim, no meio-campo, com o nome de Julian Weigl a prometer fazer furor nos próximos dias. Alguma imprensa desportiva anunciou durante o dia de hoje que o negócio pelo médio alemão entre Benfica e Borussia Dortmund está praticamente selado. Os encarnados preparam-se para desembolsar 20 milhões de euros por Weigl, jogador de 24 anos. No Sporting é uma notícia bola branca. Os Leões estão já a negociar a renovação de contrato de 4 jogadores: Coates, Acunha, Luís Maximiano e Ristovski. O tema, sem citar os nomes revelados por bola branca, foi confirmado pelo diretor desportivo Hugo Viana esta segunda-feira, em declarações à Sporting TV. Existem sim alguns processos de renovação de jogadores importantes na nossa equipa. Alguns já estão numa fase final. Acredito que dentro de pouco tempo poderemos dar como cerradas esses processos, e acredito que será uma boa notícia para todos os sportinguistas. Obviamente o nosso caminho será trilhado de uma maneira consciente, com as dificuldades financeiras que o clube atravessa, que são públicas. São então 4 renovações em marcha para um Sporting que se mantém atento ao mercado para reforçar o plantel, numa altura em que é ventilada a possibilidade de a SAD rever em baixa os preços de alguns dos principais ativos devido aos conhecidos problemas financeiros. Mas quanto a saldos, só nas grandes superfícies comerciais. Garantia de Hugo Viana. Em matéria de saídas, é o valor facial da etiqueta, sem descontos. E quanto a entradas, o Sporting acompanha possíveis oportunidades de negócio. Estar atento a qualquer boa oportunidade, atento a qualquer oportunidade que venha acrescentar qualidade à equipa. Não estamos, como tem vindo a ser publicitado e noticiado, não estamos em saldos, não haverá saldos em Alvalade. Haverá sim uma atenção para qualquer excelente oportunidade que apareça, para reforçar a nossa equipa até ao final da temporada. Entretanto, o Sporting tem já um reforço assegurado para o plantel principal, o jovem avançado Pedro Mendes, de 20 anos, que já soma 14 golos pela equipa de sub-23 e que pela equipa principal marcou em Eindhoven para a Liga Europa, frente ao PSV. Pedro Mendes será inscrito mal o período de inscrições seja aberto, e como lhe dizia há pouco, estaremos atentos a qualquer excelente oportunidade, a qualquer oportunidade que venha acrescentar qualidade à equipa, mas neste momento mais importante que isso será afrontar este mês complicado de janeiro da mesma maneira como temos afrontado os últimos jogos. O espelho do espírito do grupo e da qualidade de alguns jogadores que começam agora a adaptar-se e começam agora a mostrar o seu valor, que foi demonstrado no último jogo, e será esse o caminho a ser trilhado até ao final da época. Ainda do Sporting, Augusto Inácio revela em entrevista Bola Branca que foi abordado para ser candidato à presidência do clube. É para ouvir com toda a atenção. Se me perguntar se houve pessoas que já me abordaram que já falaram comigo ou que querem falar comigo, não digo que já falaram comigo, querem falar comigo, para falarmos de Sporting e essas coisas que no momento em que as coisas quando estão mais quentes, no sentido de haver mais turbulência,
É verdade, mas eu nunca dei abertura a isso. Nunca dei abertura a isso porque acho que não é o momento e é deixar as pessoas trabalharem enquanto puderem lá estar. Depois de acontecer alguma coisa, então aí já podemos falar e aí posso admitir tudo. A minha vida é futebol, a minha vida é treinador, mas já fui diretor e as pessoas se acham que eu tenho capacidades para outros cargos, depois no momento certo cá estarei para decidir e para ter a minha ideia em relação a essas coisas. Augusto Inácio, a bola branca, já na antecâmara do primeiro clássico de 2020, agendado para domingo em Alvalade. Sporting e Porto foram clubes que Inácio representou como jogador e como treinador. Para o agora técnico dos brasileiros do Avaí, o Dragão é mais forte. O Dragão tem mais argumentos para ganhar o clássico. É realmente um grande clássico. Um Sporting Porto nunca sabe quem ganha, independentemente do momento no classificativo de cada um. Sinceramente, eu já disse isto publicamente, por isso não é nenhuma novidade. Acho que o Porto tem melhor equipa, acho que o Porto tem melhor plantel. O Sporting está a tentar recuperar, o Silas só aos poucos está a tentar endireitar a equipa vai ganhando um pouco mais de confiança, mas estes pontos que o Sporting tem de atrás em relação ao Porto e em relação ao Benfica é realmente uma machadada naquilo que é as motivações, principalmente dos adeptos do Sporting, que esperavam e queriam muito mais. Os jogadores do Sporting, briosamente, estão a tentar dar o seu melhor, mas, na minha opinião, claramente que o Porto é melhor. Não vou dizer que é favorito para este jogo, mas é melhor. Tem mais argumentos para ganhar o jogo. O Sporting entra em campo a partir das 5h30 do domingo, a 9 pontos do Porto, segundo classificado, e a final pode contar com Yannick Bolasie para a recepção aos Dragões. O avançado congolês foi hoje despenalizado pelo Conselho de Disciplina, que decidiu retirar a Bolasie o segundo amarelo na expulsão durante o jogo da Taça da Liga com o Portimonense. A suspensão de um jogo fica assim anulada. O Sporting recorreu, foi dada razão aos verde e brancos. No recurso, o Conselho de Disciplina interrogou o árbitro João Pinheiro, um passo decisivo para a despenalização de Bolasie. Nos trabalhos para o clássico no Sporting, Neto é o único lesionado no plantel de Jorge Silas. Hoje foi dia de dose dupla em Alcochete, treinos matinal e vespertino. O Porto apresenta-se em Alvalade na máxima força. Não há castigados nem lesionados no plantel de Sérgio Conceição, que hoje treinou de manhã no Olival. A Primeira Liga regressa assim em força após a pausa competitiva, com Vitória de Guimarães-Benfica, sábado na Cidade de Berço, 8h30 da noite, para além do clássico em Alvalade, domingo entre Sporting e Porto. A equipa encarnada lidera o campeonato com 4 pontos de vantagem sobre o Porto e 13 face ao Sporting. O antigo central William, que representou Vitória e Benfica, considera em bola branca que o clássico é fator de motivação para as águias. O antigo jogador brasileiro explica que tem sempre peso motivacional nos jogadores do Benfica saber que no dia seguinte, Sporting, Porto ou os dois vão perder pontos entre si. Eu creio que isso passa pela cabeça dos jogadores, pelo seu sentimento, porque, em realidade, poderia dar aqui uma margem muito importante. E isso faz com que os jogadores se sintam muito mais motivados, não digo preparados, porque já estão, mas que traz um nível de energia e de emoção completamente distinto se fosse de uma outra forma. Mas é um multiplicador importante e que pode somar as facetas de rendimento do jogador durante esta competição e durante esse jogo. Hoje, Bruno Lage programou 2 treinos no Seixal. André Almeida e Rafa Silva são os 2 nomes do boletim clínico, mas ambos estão muito perto do regresso à competição. Em semana de regresso do campeonato, tempo agora para recuperar a última tertúlia bola branca do ano civil de 2019. Como habitualmente, nestas alturas, tempo para balanços anuais. À mesa, como sempre, Domingos Paciência, Olivier Bonamici e Pedro Azevedo. A moderação é do Sérgio Costa. E qual é a ideia desta tertúlia? É fazer um balanço de 2019, ano que está mesmo a terminar. E começava, Domingos, bem-vindo a mais uma tertúlia. Qual é o teu grande destaque de 2019 relativamente ao futebol nacional? O que há, sobretudo, a destacar? Olá, boa tarde. Sérgio, eu destacaria uma seleção, uma equipa, um jogador e um treinador. Acho que a seleção
como é óbvio, a portuguesa, porque ganhou a Liga das Nações numa estreia de uma competição e, portanto, acabou por ser um feito inédito, porque é a primeira vez. O Benfica, campeão, não haja dúvida que por esta altura o Benfica atravessava um momento difícil e que em janeiro, poucos dias em janeiro, trocou o treinador. Exato. E acabou por encontrar o caminho e tornar-se campeão. A maior venda do futebol português, João Félix, os 120 milhões que surpreendeu tudo e todos pelos números que envolveram esta transferência. E por último, o Comendador, porque não haja dúvida que os 5 meses que ele fez, ou 6 meses que fez no Brasil, com a conquista da Libertadores, com o campeonato e com a ida à final do campeão campeão do mundo, lutar para ser campeão do mundo, o Flamengo. Portanto, acho que é um feito inédito e merece toda a nossa consideração como treinador. Também reconheço que realmente é um feito único e isto é bom para os treinadores. E depois, se calhar, falar numa coisa menos positiva, numa criança que tem agora 2 anos e meio, que nasceu em agosto de 2017, que vai fazer 3 anos em agosto de 2020, que é o VAR, que tantas dores de cabeça nos tem dado, e esperemos que em 2020 que isso deixe de ser uma dor de cabeça e que cresça melhor do que o que tem crescido até hoje, porque realmente tem sido motivo de muita conversa no ano de 2019. Conversa e muita polémica, sem dúvida, e temos falado muito na tertulia sobre o VAR, o vídeo-árbitro. Pedro, os teus destaques quanto ao futebol nacional em 2019? Vamos começar pelas boas notícias ou pelas más notícias? Vamos começar pelas más notícias. As más notícias, desde logo, o problema de saúde de Casilhas, que afastou dos relevados uma das grandes estrelas do futebol mundial e do campeonato português. Também a morte de Rui Jordão. Foi um ídolo, Rui Jordão, de uma geração de jogadores, de facto um jogador de enorme potencial, de grande talento, que desapareceu muito cedo, aos 67 anos. O adeus de Jonas aos relevados foi um dos goleadores dos últimos anos do futebol português, um dos jogadores em destaque do futebol português, sempre de lamentar quando um jogador pendura as chuteiras e um jogador com a valia de Jonas. E mais 2 aspectos negativos. A forma como o Bruno de Carvalho sai do Sporting é sempre de lamentar. Expulso de sócio, saída pela porta pequena de um presidente de um clube grande, um presidente que fez furor em tempos, em Alvalade, mas hoje é recordado... Foi quase campeão, ganhou algumas taças. Mas hoje é recordado mais pelos piores motivos do que pelos melhores motivos. E isto diz tudo sobre aquilo que foi Bruno de Carvalho na liderança do Sporting. E também um aspecto negativo, tem sido pouco falado, mas eu considero um aspecto negativo para o futebol português e para o Futebol Clube do Porto, a saída da Champions por um Krasnodar, que é uma equipa que valia muito menos do que o Futebol Clube do Porto. E que... Recorda-me, o Krasnodar passou à segunda fase da Liga Europa? Não passou. E é uma equipa que de facto estava ao alcance do Porto, e aquelas circunstâncias da eliminação, o Porto jogaria mais 10 vezes com o Krasnodar e certamente ganharia as 10 vezes. Foi importante, porque o treinador do Bayern de Munique em 87 disse isso do Futebol Clube do Porto, e na pré-temporada seguinte o Porto ganhou 2-0 ao Bayern de Munique em 87. Mas isso são outras histórias. Vamos às boas notícias. Então vamos aos aspectos positivos. O Domingos já falou aqui do Benfica de Bruno Lage, subscrevo, revolucionou o futebol do Benfica, deu ao clube também essa venda astronómica de João Félix. Tem muito de dedo de Bruno Lage essa venda. São 2 aspectos positivos destacados pelo Domingos, bem como Jorge Jesus, bem como a seleção nacional. Não só pela vitória da Liga das Nações, eu acrescentaria também a qualificação para o Campeonato da Europa, ainda que sem o brilhantismo esperado, e o segundo lugar teve custos. Ficou num grupo teoricamente mais difícil do que ficaria... Chamado Grupo da Morte. Se ganhasse... Portugal ficou no Grupo da Morte. Exatamente. Acrescentando aqui àquilo que o Domingos disse, e eu subscrevo a 100% os aspectos positivos mencionados pelo Domingos Paciência, acrescentaria o nome de Marcel Kaiser, porque num contexto muito difícil venceu 2 taças pelo Sporting, ambas através de desempate por penaltis, mas venceu, quer a Taça da Liga, quer a Taça de Portugal. Destacaria também Vítor Oliveira, é um nome que nem sempre é muito falado, mas que mais uma vez subiu uma equipa à Primeira Liga, o Passos de Ferreira. É de facto um nome incontornável do futebol português, é um dos treinadores de maior prestígio interno do futebol português e é um treinador que eu admiro muito em particular, e por isso também destaco aqui o Vítor Oliveira. E a nível internacional, inevitavelmente, o Liverpool, porque é uma equipa absolutamente intratável, ganhou a Champions, ganhou a Supertaça Europeia, ganhou o Mundial de Clubes e dobra o ano
com 13 pontos de avanço para o segundo, que poderão ser 16, porque tem um jogo a menos. Já lá vamos falar do futebol internacional. O Olivier, com quem falamos mais cedo esta segunda-feira, destaca um treinador como figura nacional do ano no universo do futebol português. Eu destaco um treinador, porque eu acho que ele mudou tudo na temporada passada, aqui em Bruno Lage, não é? Porque, aliás, estamos quase a chegar no início de janeiro de 2020, e ele chegou no Benfica no dia 2 ou no dia 3 de janeiro de 2019, e, portanto, eu acho que para mim é claramente a figura do ano, porque quando ele pega na equipa, o Benfica sabemos que na altura tinha grandes dificuldades, não é? E, inicialmente, era apresentado como treinador interino do Benfica, e depois vimos o que vimos, não é? Deu a volta em relação ao Futebol Clube do Porto, e ele mudou quase toda a equipa, apostando nos jovens, e eu diria que colocando com o Bruno Lage, eu coloco João Félix a memorável, porque o João Félix, no primeiro jogo que faz Bruno Lage com o Benfica contra o Rio Ave, João Félix logo joga titular e logo marca 2 gols, portanto, para mim. E mesmo este ano, Bruno Lage continua, porque após um início de temporada complicado com o Seferovic e RDT no ataque, e ele muda com Chiquinho e Vinícius, e não é assim tão simples como isso. Nós podemos pensar, ok, era simples, porque o Seferovic e sobretudo o RDT estavam a desiludir, mas às vezes a nova dinâmica é complicada de encontrar, e Bruno Lage tem sempre esta reação positivo desde a sua chegada no início de janeiro de 2019. Bruno Lage, Benfica, João Félix, temos aqui alguns pontos de concordância. Só mais um dado, Sérgio, porque terminar uma revista do ano e mencionando aspectos positivos sem falar em Cristiano Ronaldo seria muito estranho. Sim, eu gostaria aqui também de falar de Ronaldo, porque ultrapassou a marca dos 700 golos, entre golos apontados por clubes e por seleções, e foi uma marca que atingiu em 2019. Esse é um assunto interessante. Já agora eu aproveitava para colocar-te, Pedro, já que estás a falar de Cristiano Ronaldo, se achaste justa a atribuição da Bola de Ouro a Lionel Messi? Achei justa, porque Lionel Messi fez os pós de perlim-pim-pim nos relevados que os outros não fizeram durante 2019. Foi o melhor marcador da Liga dos Campeões, que é a prova mais importante do futebol europeu a nível de clubes, e foi o melhor marcador do Campeonato Espanhol. Concordo com a designação de Messi. Domingos, concordas? Sim. Sim, acho que o Ronaldo habituou-nos a fazer coisas muito boas e estar sempre num patamar elevado, mas este ano não foi o Ronaldo de outros anos, é verdade, e não haja dúvida que o Messi, na minha opinião, este ano mereceu a Bola de Ouro. Estamos a falar de futebol internacional, Domingos, e eu pergunto qual é o teu grande destaque do futebol internacional este ano de 2019. É o mesmo que o Pedro, não haja dúvida que eu partilho da opinião do Pedro. O Liverpool acho que foi a equipa que marcou este ano pela conquista da Liga dos Campeões, pela Campeonato Mundial de Clubes, e acho que é um Liverpool cada vez mais forte. Depois de um primeiro ano em que o Klopp teve algumas dificuldades, é natural que o primeiro ano custe sempre a consolidar uma equipa, e não haja dúvida que temos um Liverpool muito forte em termos europeus e mundiais. Não é? Feito o balanço de 2019, quer no futebol nacional, quer internacional, vamos agora, ainda temos algum tempo para olhar para 2020. Domingos, que perspectivas para o ano que vai começar, que vai arrancar no que diz respeito ao futebol nacional de uma forma, podemos dizer, bem quente, com um Sporting Porto e um Benfica Vitória de Guimarães? Sérgio, eu gostava de perspectivar um cenário bem positivo. Gostava que passasse este ano de 2020 fosse um ano com melhor qualidade de futebol, menos polémica, mais futebol bem jogado, mais gente no estádio, começassem realmente a tratar do futebol de uma forma de igualdade, e a distribuição de receitas e a saúde financeira de cada clube pudesse começar a acontecer. Espero que esse é o cenário positivo que eu gostava que acontecesse em 2020. Agora, em relação àquilo que me perguntaste da próxima jornada, sim, vamos ver quem é que vai entrar bem neste ano, numa jornada bem difícil e que pode, de certa forma, criar muitos problemas a quem perder pontos nesta altura, porque o Benfica em Guimarães, a jogar no sábado, líder, se ganhar pode ter ainda mais pressão no clássico do Sporting Porto. E sabemos que o Porto, nesta altura, não pode de maneira nenhuma deixar fugir o Benfica, e em caso de derrota, 7 pontos é uma margem muito grande já ao virar o ano. Vês o Porto a enfrentar um Sporting, eventualmente, no seu melhor momento com Silas? Eu
A minha opinião é que o Porto está melhor que o Sporting. O Sporting tem tido momentos de mais irregularidade do que o Porto. O Porto, a imagem do último clássico que eu tenho, que foi o Benfica-Porto, em que o Porto fez um grande jogo e ganhou. Agora, sabemos perfeitamente que nestes jogos às vezes até ganha a equipa que está em menor rendimento. Há quem diga que isso é um mito. Mas... Sim, em termos de favoritismo, até isso às vezes acontece, mas não. Eu acho que o Porto nesta altura tem maior favoritismo porque está melhor. Acho que acabou melhor o ano e, portanto, eu acredito mais no Porto. Pedro, 2020, podes começar a falar já da próxima jornada, que é uma jornada muito interessante e pode eventualmente decidir muita coisa. Eu acho que a jornada das decisões não vai ser esta. Eu adio tudo para 9 de fevereiro. 9 de fevereiro vai ser o dia-chave deste campeonato. Por quê? É o dia do Futebol Clube do Porto Benfica, no estádio do Dragão, e esse jogo, na minha opinião, será determinante nas contas do título, independentemente do que acontecer até lá. Mesmo se o Benfica sair da próxima jornada com 7 pontos de avanço? Mesmo que saia com essa diferença. Esse jogo será fundamental para definir aquilo que acontecerá no campeonato, no meu entendimento. O Porto é favorito neste jogo com o Sporting. O Sporting é muito irregular. O Porto está mais consistente e mais forte. É favorito. E quanto ao meu desejo para 2020, mais qualidade no futebol jogado e no futebol falado. O futebol português precisa de mais tertúlias bola branca, ou seja, de mais espaços em que se fale verdadeiramente do futebol e menos daquilo que não interessa para nada ao futebol. Cá estaremos para ver. Chegou ao fim a última tertúlia bola branca do ano. Um excelente 2020. Tertúlia Bola Branca que pode recuperar em podcast em rr.sapo.pt ou na aplicação para smartphone da Renascença, disponível na sua App Store. Na segunda liga, a Oliveirense aponta à subida a curto prazo. A meta é assumida pelo presidente do clube, Horácio Bastos, em entrevista a Bola Branca. A entrada de capital japonês na SAD, recém-criada, alicerça esse sonho. A única presença do clube de Oliveira de Azeméis na primeira divisão data dos anos 40. Foi em 45-46, ano do Belenenses campeão. A esperança é que o regresso ao escalão máximo aconteça em breve. Quando decidimos partir para uma SAD e abrir as portas a um novo investidor, foi tendo em conta que gostaríamos de ver a União Desportiva Oliveirense na Primeira Liga e, se caminharmos lado a lado, conseguiremos, com este input financeiro por parte dos investidores, chegar à Primeira Liga, que é o nosso objetivo. Essa é a meta. Se isso acontecer, essa é a meta. Foi para isso que nós constituímos a SAD, foi para criar melhores infraestruturas, porque uma das coisas que eles nos vão ajudar também é na construção de um novo centro de treinos e termos assim melhores condições e conseguirmos ir para outros patamares. O presidente da SAD da Oliveirense é japonês e tem experiência de 2 anos nos belgas do St. Truden, clube que também beneficiou da entrada de capital nipónico e passou a contar com internacionais daquele país, algo que Horácio Bastos admite poder acontecer agora em Oliveira de Azeméis. É possível que isso aconteça já em janeiro, mas para isso nós temos também que reestruturar o nosso plantel que temos hoje, porque nós temos 27 jogadores no plantel e, portanto, para entrarem eles já, alguns japoneses agora em janeiro, nós temos que emagrecer o plantel porque não podemos ir além daquilo que já temos. Mas é uma possibilidade que pode eventualmente acontecer já em janeiro. Horácio Bastos, presidente da Oliveirense, em entrevista a Bola Branca. De saída desta edição, na Argentina, o Boca Juniors tem um novo treinador, chama-se Miguel Ángel Russo, de 63 anos, substitui Gustavo Alfaro. Russo conquistou a Libertadores em 2007 pelo Boca Juniors. Está tudo em rr.sapo.pt. Boa noite.